Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Que é a professora Sádva, estamos juntos para mais uma aula de ciência. E o assunto da nossa aula de hoje é referente ao dia 31 de agosto, a nossa segunda-feira. E o nosso assunto de hoje, turma, retrata o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, eu apresento para vocês aqui, para início de conversa, o nosso sistema nervoso central. E o objetivo da nossa aula de hoje não é somente em diferenciar o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, porque o sistema nervoso central ele é representado pela sigla SNC e o sistema nervoso periférico representado pela sigla SNP. Mas também entendermos as partes que os compõem, tá bom? Então, iniciando pelo nosso sistema nervoso central. Ele é dividido, tá bom? Aliás, o nosso sistema nervoso como um todo, ele é dividido em duas partes, central e periférico. Então, os principais componentes do sistema nervoso central. Eu tenho aqui mostrando para vocês a chamada medula espinhal. Então, a medula espinhal, ela é o centro do arco reflexo, certo? Encontra-se organizada em segmentos, que é a região cervical, a região lombar, a região sacral, a região caudal, como vem mostrando, certo? Raiz, dorsal, ventral. E como eu posso perceber, é uma estrutura subordinada ao cérebro, porém pode agir independente dele, certo? Seguido com o cérebro. Então, no cérebro, ele está relacionado com a maioria das funções do nosso organismo, como a recepção de informações visuais nos vertebrados, movimentos do corpo que requerem coordenação de um grande número de partes, né, do corpo humano. Então, o cérebro encontra-se protegido pelas meninges pia mater, dura mater, né, e aracnoide, no caso aí, certo? O encéfalo dos mamíferos é dividido em telencéfalo, que é o cérebro, diencéfalo, que é o tálamo, hipotálamo, né? O mesencéfalo, certo? Eu tenho telencéfalo também, né, que é ponte e cerebelo, miencéfalo, o bulbo. Seguindo, o bulbo. O bulbo tem a função relacionada, no caso aí, com a respiração e é considerado um centro vital. Também está relacionado com os reflexos cardiovasculares, transmissão de todo e qualquer tipo de informações motoras, de informações sensoriais. Seguido disso, vocês não podem esquecer o cerebelo. O cerebelo, ele é responsável pelo controle motor e levando em consideração a organização básica, né, do cerebelo, que é praticamente a mesma em todos os vertebrados, né, diferindo apenas o número de células, certo? E assim, pesquisas bem recentes sugerem que a principal função do cerebelo está nela a coordenação sensorial, mas não só sensorial, certo? Como também o controle motor está existente no cerebelo. Seguindo, eu tenho a ponte. Então, a função da ponte é de transmitir as informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. Então, faz conexão com centros hierarquicamente superiores. O córtex sensorial, ele coordena os estímulos vindos
no caso aí, de várias partes do sistema nervoso. O córtex motor é responsável pelas ações voluntárias e o córtex, né, de associação está relacionado com o armazenamento da nossa memória, levando em consideração a existência de neurônios, que não é somente um ou dois, mas são vários, né? E lembrando lá que nos neurônios, vocês poderão perceber que na existência dos neurônios nós temos quem? Os dendritos, nós temos o axônio, nós temos o corpo celular do neurônio, ok, turma? E a bainha de mielina também. Então, nós temos aqui, ó, o sistema nervoso central, que nós temos nele aí o cérebro e a medula espinhal, que eu ressaltei agora anteriormente para vocês bastante, a função deles. E nós temos aqui no sistema nervoso periférico, como mostra a própria imagem, certo? Os gânglios e os nervos, né, que compõem o SNP, certo? Então, o SNP, ele pode ser dividido em voluntário e autônomo. O sistema nervoso voluntário, no caso apresentando para vocês, ele está relacionado com os movimentos que dependem da nossa vontade para que possa acontecer. Então, os neurônios, eles têm a capacidade de levar informação do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos, inervando-os, né? Claro que diretamente. Pode haver movimentos involuntários, certo? Deixando bem claro para vocês que nós temos também o sistema nervoso autônomo. Então, que está relacionado esse sistema nervoso autônomo com todos os movimentos involuntários, que são aqueles movimentos que não dependem da nossa vontade para que possa acontecer. Dos músculos, né, como não estriado e estriado cardíaco, o sistema endócrino, o sistema respiratório, certo? Não depende da nossa vontade, mas que acontece. Então, é dividido também em simpático e parasimpático. E eles têm função antagônicas, um sobre o outro. São controlados pelo sistema nervoso central, principalmente pelo hipotálamo, e atuam por meio também da adrenalina e da acetilcolina. Então, o mediador químico, no caso aí, do sistema nervoso, certo? Simpático e a acetilcolina e a adrenalina, enquanto do parasimpático é apenas a acetilcolina, ok? E mostrando aqui para vocês uma imagem, certo? Do arco reflexo. Então, assim, os atos reflexos, eles são reações que não dependem da vontade do indivíduo, ou seja, são reações involuntárias, que envolvem impulsos nervosos, claro que percorrendo um caminho chamado de arco reflexo. Um exemplo muito conhecido de arco reflexo, como traz a própria imagem aqui, certo? É o reflexo patelar. No caso aí, né, o tendão do joelho, ele é um órgão receptor do estímulo. Quando ele recebe o estímulo, exemplo, uma pancada, né, no caso aí com aquele martelinho, quando o médico dá, certo, ali no joelho, então os dendritos dos neurônios, eles ficam excitados e o impulso é transmitido, certo, aos neurônios associativos por meio de sinapses. Nós vimos na aula anterior, que por sua vez transmite o impulso aos neurônios motores também. Ok, turma? Então aqui eu tenho aqui 4 etapas do ato reflexo. Então, os neurônios associativos, eles levam a informação ao encéfalo e os neurônios motores, eles excitam os músculos da coxa, fazendo com que a perna se movimente para frente, independente da vontade do indivíduo, que recebe ali, né,
a martelada no joelho, ok? Então, a nossa aula de hoje, certo? Foi só para deixar bem claro para vocês a diferença do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, as características que os compõem e a função de cada um das partes que o compõem. Então, deixo aqui registrado um grandioso abraço meu da professora Sádva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado e até o nosso próximo encontro.